Olá gente, meu nome é Juliana e espero que esse vídeo te traga algum conforto. O primeiro trimestre do ano acabou e eu resolvi trazer os livros que eu li até agora, porque se eu for trazer tudo no final do ano vai ser muito livro pra falar e aí o vídeo fica enorme, eu não gosto, ninguém assiste, então eu trouxe aqui meu caderninho, que eu acho mais confiável do que o Scooby, porque ele mistura os livros que eu botei como meta, mas já li, enfim. Então, em janeiro, o primeiro livro que eu li foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu amei esse livro. Eu comecei a ler ele em dezembro, mas bem no finalzinho, e aí eu fiz uma cirurgia no olho para tirar o óculos e não pude terminar. Então, eu só terminei em janeiro mesmo. Gente, que livro bom. Eu amo essa trilogia. Eu li não só o primeiro, como os três. Então eu li toda a trilogia e fiquei apaixonada. Então a trilogia é O Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota Segredo Mortal e Boa Garota Nunca Mais. Gente, muito bom, vale super a pena. É infanto-juvenil ou jovem adulto? Não sei. Eu acho que é jovem adulto porque trata de temas mais pesados, assim. E eu acho que é pra todo mundo, porque atinge um público mais novo, de ali 15, 14 anos, até uma galera mais velha, tipo eu, assim, quase nos 30. Eu fico falando quase nos 30, mas eu tenho 28. Então, eu acho que se você gosta de mistério, detetive, personagem super cativante, porque a personagem é muito carismática, muito engraçada, então, assim, ela te pega de um jeito que você, assim, ama. Depois eu li Melhor do que nos Filmes. Esse ano eu resolvi que eu vou ler mais romances, porque não é o gênero que eu gosto, mas é um gênero que eu gosto de ver. E muitos desses livros vão ser adaptados ou pra série ou pra filme, né? Temos aí filme da Colleen Hoover vindo aí, né? Como que é? Assim que Acaba. Vai ter A Ideia de Você com a Anne Hathaway, que eu quero ver. Então eu tô nessa proposta de ler mais livros de romance pra poder ver as adaptações. Só que eu não sou muito fã, enfim. Melhor do que nos filmes, é um romance bem assim, é mais clichê, água com açúcar, funciona pra quem gosta desse tipo de romance. Pra mim eu não gostei, achei bobo, achei raso. É bem filme da sessão da tarde. Imagina você ligando a Globo e vendo um filme de romance da sessão da tarde. É esse livro. O outro que eu li foi Como Se Fosse um Monstro, que se passa aqui em Brasília, na minha cidade. E eu adorei. É um livro curto, de 200 e poucas páginas. Vai falar sobre uma mulher simples e é trazida de Goiânia para Brasília, se eu não me engano, para servir de barriga de aluguel para uma família rica. Não é só sobre isso, isso é a primeira parte do livro, assim, tem muito mais. E é um livro que vai tratar desse assunto mais pesado, tanto sobre maternidade, como sobre o corpo feminino, como a pobreza, diferença de classe. E a autora, assim, ela não se aprofunda muito em tudo, mas eu acho que, assim, é um tema importante. Eu nunca vi nenhum livro falando disso, a não ser livros, né, científicos, mais históricos, mas contando dessa forma, como se fosse uma narrativa, né, fictícia, eu nunca vi. E eu acho que vale a pena porque me abriu a mente a perspectiva de que, pô, isso acontece, real. Né, exploração do corpo feminino dessa forma. Então eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente se você aí já passou dos seus 20, eu acho que são temas importantes que você tem que se preocupar, sim, entendeu? Antes dos 20, tudo bem, você pode meter o louco. O próximo livro que eu li foi Está Tudo Bem. Na verdade não é um livro, é um quadrinho, e eu adorei. É baseado no livro do George Orwell. Orwell. Enfim, é um quadrinho baseado em 1984, né? O livro do Jorginho. E vai contar a história de personagens que estão sendo vigiados e que estão querendo quebrar esse sistema, porque eles não aguentam mais ser vigiados. Mas é só o primeiro volume, ainda tem muita coisa pra acontecer. O autor só pincelou, assim, não dá pra dizer se eu gostei ou não, porque é só o primeiro volume, como eu disse, bem no comecinho. Mas eu me diverti e eu comprarei o segundo volume e o terceiro quando forem sair. O próximo livro que eu li foi no e-book, foi Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurry, também não sei falar esse nome, McCurtney, acho que é McCurtney, não lembro. Da menina do iCarly, todo mundo conhece ela como a menina do iCarly, a Sam. Eu não sou muito de dar nota pra livro, né, autobiográfico, porque, pô, é a vida da pessoa, o que ela vai fazer, né? Mas eu acho que, assim,
Não foi do jeito que eu esperava. Não me decepcionou, mas também não atendeu minhas expectativas. Não sei explicar, cara, mas assim, eu gostei, eu acho que é informativo, tem muita coisa ali. Eu achei que ia ser até mais pesado, sinceramente. Eu não sei se é porque aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver cada atrocidade, que o que tava ali não me assustou tanto. Mas é um livro que vai explorar ali a relação dela com a mãe, com os produtores, com essa carreira dela de atriz, que ela nunca quis ser atriz. Então acho que é um livro que vale a pena ler pra se ter reflexão. E claro, se você gosta da personagem, da atriz, você vai querer conhecer a história de vida dela. Então eu li aí, mas foi um pouquinho assim, arrastadinho, assim. Não foi uma coisa que eu, caraca, eu quero saber, eu quero ler. Talvez porque eu não seja super fã. E aí eu li O Vilarejo, do Rafael Montes. É um conto que eu tinha aqui há muito tempo e tava enterrado ali nos meus livros, mas eu tava com preguiça de ler. E eu não sou uma pessoa de contos, então eu já aprendi isso. Eu não sou uma pessoa de contos. Eu gosto de um livro com uma história só, começa e termina. Esse conto vai contar ali a história de uma vila, né, esse vilarejo, que passou ali por um período pós-guerra, a gente não sabe muito bem quando, e parece ser uma cidade ali da Rússia, Prússia, não sei qual é a época que tá passando, né? Mas ali, né, mais pra cima, longe de nós. Vai acompanhar os casos macabros de pessoas desaparecendo, tem uma questão racial ali. O Rafael Montes sempre traz essa questão social e racial nos livros dele. Que é bem curtinho, é bem fininho, dá pra você ler, sei lá, em 1h30. Eu demorei um pouquinho porque, como são contos, eu gosto de terminar um conto, fechar, seguir minha vida, depois eu pego e leio o outro. Não gosto de ler tudo de uma vez, eu acho que não é essa a proposta. Depois eu li Nevernight, que eu comecei, na verdade, no ano passado. Mas, de novo, eu comecei em dezembro, fiz a cirurgia, não continuei, e aí fui terminar ele só em janeiro. E, assim, nossa, acho que a história em geral é legal, mas a forma do autor escrever, e depois que eu descobri que ele tem questões problemáticas, me deu um desânimo de continuar. Porque o jeito que ele conta a história, parece um tiozão falando de uma menina adolescente. Então tem momentos que você fala, estranho isso aí, né? Muito, sei lá, sério. Beira o bizarro. Não vou continuar. Não é uma história que você tá perdendo nada, não me prendeu. E saber que o autor é muito problemático, piorou tudo. Então, depois eu li Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que é de uma autora brasileira também. Tô muito feliz que eu tô lendo muitos autores nacionais. E é um livro bem curtinho também, acho que tem 100 e poucas páginas, não chega a 190. Acho que não chega nem a 190 páginas. Não sei. E é um livro que vai contar a história de uma menina de 11 anos e a sua vivência com a solidão. Porque crianças também podem ser solitárias. A gente, como psicólogo, conhece crianças que são depressivas, ansiosas. Então eu achei um tema muito importante, muito legal. E ela tem esse tom mais, assim, leve, porque é uma criança contando, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fala de um assunto muito pesado, que é a solidão, que é a depressão. E aí você vê o relacionamento dos pais dela pela perspectiva dessa criança. Então, é muito legal. Eu acho que vale super a pena. Eu amei. Eu acho que eu dei 5 estrelas. Acho que foi. Acabamos de janeiro, então fevereiro. Em fevereiro eu comecei com Um Colega de Quarto, que foi um suspense de 2015. Eu acho que, assim, pra aquela época, deveria ter servido horrores. Achei muito legal. Tem uma barriga ali no meio que eu acho que é um problema de alguns autores, que eles não conseguem desenvolver rapidamente, aí fica meio enrolado, arrastado. Muita coisa não precisava estar ali, podia ter cortado o livro pela metade, mas tudo bem. E, claro, o livro ficou datado pelas coisas que ele traz de 2015, querendo ou não, ficou datado. Mas eu acho que é um suspense interessante, diferente, vale a pena ler. Depois eu segui com A Vegetariana, também outro livro curtinho, de uma autora coreana. O que dizer sobre esse livro? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Pra mim foi qualquer coisa. Tipo assim, vai falar sobre uma história de uma mulher que resolve virar vegetariana, ela é casada, mas aí você vai vendo a história, tem a perspectiva do marido e da mulher. E aí você vai conhecendo a história desse casal e vai vendo que eles não são tão apaixonados assim, eles nem se amam, na verdade, casaram muito por conveniência. E essa mulher começa a ter comportamentos bizarros depois que ela se tornou vegetariana. E aí o livro vai discorrer desses comportamentos e de outras relações. Dela, da irmã dela, do cunhado dela, do marido dela. E aí você vai entendendo um pouco o que se passa na cabeça dessa mulher, ou não, né? No final eu fiquei assim, tá, esse livro não me deu mensagem nenhuma, não me assustou, não me causou repulsa, não me causou... Porque às vezes é isso, né? O livro só é pra te chocar. Tudo bem, acho que é válido.
Mas esse livro foi qualquer coisa, eu nem lembro direito o que aconteceu. Sério. Não. Eu achei que ia ser uma coisa bizarra, assim, uma vibe meio... Uma vibe Jantar Secreto do Rafael Montes, mas não. Depois eu li um livro de poesia, Amores ao Precipício, que é de um autor brasileiro também. E gostei, curtinho, poesias muito pontuais, eu achei legal, me identifiquei, então recomendo. Depois eu li mais um romance, Lugar Feliz, da Emily Henry, que é um livro que bombou aí na gringa, mas, novamente, a minha dificuldade com romance. Acho que a única autora de romance que eu gosto é a Elie Hazelwood, não é porque tem hot, é porque eu acho que a escrita dela me traz mais coisa. A história em si é legal, mas o que me incomodou foi... Eu sei que vai parecer chata, gente. Mas é porque ficou parecendo que o amor resolve tudo. Vocês que precisam de terapia não precisam, que o amor resolve tudo. Pronto, ei! E a gente sabe que a vida não é assim. Então, a galera quer fazer uns livros com personagens mais reais, mas aí as situações, as falas, como se resolvem, não é nada real. Então, assim, eu não acredito. Você quer que eu acredite no seu personagem, mas você não me coloque padrões reais? Quem gosta de romance vai gostar. Tema, né, o trophy, te irritou? Me irritou eu falando inglês. Mas é quando o tema, a comunicação. Gente, se são dois adultos, se conversem, por favor. O próximo foi Nós Dois Sozinhos no Éter. Que aí, por exemplo, é um romance. E eu não sabia que era um romance. É um romance adulto. Entendeu? Não tem hot. Quer dizer, tem ali, né, as conversações de sexo, mas não é hot. São dois adultos introvertidos, mas que sabem se comunicar. E que se resolvem se falando. Olha que inovador. As pessoas conversam e elas se resolvem. Olha que lindo. Gostei, tá aí, um romance adulto pra minha idade. Gostei porque a galera resolve como adulto. E são muito reais. Toda vez que eu tava lendo esse livro, parecia que eu conhecia essas pessoas. O próximo livro que eu li foi Hazelwood. Foi cair de paraquedas nesse livro, não lembro nem como. Mas eu gostei do início. O final me perdeu. Vai ser um livro aí que vai falar de uma menina que a mãe dela foi sequestrada e ela, com seu amigo, vai atrás dessa mulher. E aí ela vai percebendo algumas coisas estranhas, algumas coisas que não são desse mundo. E tem toda uma relação dela com a avó dela, que é um personagem muito importante. Eu não vou contar muito, porque esse é o tipo de livro que é legal você ir sem saber nada. Mas é isso, eu acho que ficou mais pro lado bem juvenil. Chegam umas falas, a personagem começa a irritar, o comportamento dela não condiz muito no final, então assim... eu acabei me desligando da história. E o último que eu li em fevereiro foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um clássico. Eu tinha lido isso na época da escola, só que como eu não tinha maturidade, né, e também já faz mais de 10 anos, eu resolvi reler. Esse ano eu quero reler alguns livros. Ok, eu tive o mesmo problema que eu tinha quando eu era adolescente. A linguagem é difícil, é muito fácil você se perder. Pra mim, os clássicos, eles tinham que ser readaptados pra linguagem de hoje. E eu não digo a linguagem de hoje, a linguagem jovial, coloquial, não é isso. Pode continuar sendo formal, mas eu acho que tem formas de você passar a mensagem, ainda mais mensagens tão importantes, para adolescentes, porque querendo ou não, esses livros são cobrados no ensino médio, para fazer um Enem. O adulto, ele vai pegar esse livro se ele quiser ler, ele vai lá, traz e pega. Agora, se você comprar isso de um adolescente, ele não vai absorver nada, ele não vai aprender nada. Foi o que aconteceu comigo naquela época, eu li para fazer prova. E aí, eu como adulta quis saber da história, porque eu sei que é um clássico, entendi, só que ainda achei difícil. Para alguém que não tem muito contato com a literatura e esteja curiosa com os clássicos brasileiros, vai se ferrar. Em março, eu comecei a ler Lovely War e eu não terminei. Gente, eu tô enrolando com esse livro porque eu comprei a versão em inglês. Vai sair agora pela Dark Side, ou já saiu. E, assim, livro muito caro, eu comprei, importei e paguei mais barato. Então, eu comprei em inglês e ler fantasia em inglês pra mim é um porre. Mas eu tava muito curiosa. E aí, caí do cavalo porque é uma história muito lenta, muito devagar, vai falar ali da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, pela visão dos deuses gregos. Ainda não avancei muito na história, eu acho que eu li 130 páginas, e são mais de 400, então eu não vou poder dar minha opinião. Esse ano eu já parei de ler 2 livros, larguei porque, nossa senhora. Comecei a ler A Nona Casa, li metade do livro, e gente, que tortura. Primeiro que nada muito aconteceu, segundo que a linguagem é escrita super confusa. Não sei se foi um problema de tradução ou se é a escrita da autora. Eu nunca tinha lido Li Bardugo. Tava muito animada porque todo mundo gosta dessa mulher, mas eu me decepcionei.
Sério, tô até com medo de pegar outro livro dela. Mas eu não vou me livrar da Nona Casa ainda. Eu acho que eu vou reler, vou tentar. É uma vibe Dark Academia, mas assim, ao mesmo tempo, é muito confuso. Não achei legal, a história não desenvolveu, a personagem, qualquer coisa. Quem é ela? Eu não lembro o nome dela. Em março também, finalmente terminei O Herdeiro Perdido, que é o segundo livro da trilogia dos Jogos de Herança. Eu gostei. De novo, eu sempre falo isso. Segundo livro de uma trilogia sempre é um livro mais chatinho, porque é um livro meio termo, tá no meio do caminho, tem muita coisa pra explicar do primeiro e muita coisa pra deixar pro terceiro. Então assim, eu enrolei muito porque chegou ali no 50%, nossa senhora, que nada acontecia, tudo chato, personagem nenhenhen. Tem um romance ali que não precisa, qualquer coisa, mas tudo bem. E aí, no final, a gente tem a revelação das coisas, né? A gente entende muita coisa, e aí foi legal. Gostei. É uma literatura jovem, a linguagem jovem, mas, de novo, isso não é ruim. E eu acho que, pra quem gosta dessa vibe mais detetive, Sherlock Holmes, enigmas e tal, vai curtir esse livro, sim. E eu pretendo continuar, né, a trilogia, então, em abril, vou ler o novo livro. Em março, eu também li da mesma autora de O Herdeiro Perdido, Academia dos Casos Arquivados. Gente, adorei. Os outros 3 vão lançar esse ano ainda. Vai contar a história de uma menina que ela tem meio que um dom, né? Não é um dom porque a mãe dela meio que treinou ela também pra isso. Mas ela sempre foi muito boa em decifrar comportamento de terceiros. Sabe, metaforando? Só que de verdade. Ela é convocada pelo FBI e vai ajudar a resolver casos que, né, já foram encerrados, mas não resolvidos, e novos casos também. E ela vai pra essa casa onde ela encontra um grupo de jovens ali, todos com 17 anos. Cada um tem uma habilidade específica ali, né? Uma sabe identificar e contar muitas mentiras, o outro também sabe ver perfil, o outro sabe ler emoções. Enfim, uma equipe super, né, inteligente aí pra resolver os casos. E eu adorei. Não esperava nada do que ia acontecer, eu não sabia. Eu gosto de cair no livro sem ler sinopse. Aí é um tiro no escuro, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, como acontece. Eu achei bem diferente do Herdeiro Perdido. Eu gostei muito mais desse aqui do que do Herdeiro. E é isso. Eu acho que vale super a pena e tô animada que os livros vão chegar aí até o final do ano. Eu li A Noiva, da Elie Hazelwood, e eu gostei bastante. Esse foi o primeiro romance paranormal, né? É escrito como paranormal. Eu acho que poderia ser melhor desenvolvido no sentido de... É uma vampira que se apaixona por um lobisomem e vice-versa. Só que a vampira é muito nerfada. Ou seja, tiraram todos os poderes dela. Pô, tudo que é legal de vampiro não tem. Tem uma coisinha ou outra que... qualquer coisa. E eu acho que, assim, pra um livro de romance, eles até passaram muito tempo separados. Então demorou ali pra esquentar, né? Pra ter uma química. Mas, em geral, é um romancezinho gostoso. Eu já falei dele em outro vídeo. E é mais 18, tá, gente? Depois eu li o novo lançamento do Rafael Montes, Uma Família Feliz, porque vai sair o filme agora em abril e eu pretendo ver. Conta a história de uma mulher, vive com uma família rica, classe média alta. E aí ela tem um filho, engravida e tem um filho, e coisas estranhas começam a acontecer, tanto com esse filho quanto com as outras filhas que ela já tem. E essa mulher vai entrando num processo de, né, neura. O livro já começa pelo último capítulo, então você já sabe o que acontece, mas você quer saber como é que chega lá. Tem algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei, foi um pouco repetitivo, eu dei 3.5, mas assim, eu adoro o Rafael Montes, eu não acho que a escrita dele é ruim, eu acho que a escrita dele é muito boa, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Esse livro é até leve, pelo que a gente já lê de Rafael Montes, é levíssimo, então o livro me entregou aquilo que eu queria. Depois eu engatei nos quadrinhos Lore Olympus, que é um quadrinho aí que só tem até terceiro volume aqui no Brasil, mas ele lança no Webtoon em inglês e eu estou lendo, já estou no 6º volume. Gente, eu estou amando, é uma história super, assim, começa leve, engraçada, os desenhos é muito bonitinho, fofinho, mas tem ali uma temática, né, mais pesada, alguns gatilhos, né, vai desenvolvendo aí a personagem, que é a Perséfone, e ela se apaixona por Hades, Hades se apaixona por ela. Tem essa história na mitologia, mas é de outra forma. Como é bom ler histórias onde os homens não são tóxicos, não é mesmo? É muito bom. Então eu tô amando e mal posso esperar pra chegar aqui no Brasil, porque eu vou comprar sim, vou continuar comprando, mas vou continuar lendo lá no Webtoon. E o último livro que eu li em março foi Assistente do Vilão. Ai, muita gente compara esse livro com uma vibe meio Shrek, Encantados. Pode ser. Não percebi. Não gostei, odiei e parei de ler.
100 páginas, nada acontece. A personalidade dela é: ai, que homem bonito, ai, que homem gostoso, ai, tropecei, ai, como eu sou desastrada. E uma galera que amou, mas não é pra mim. Antes fosse Vibe Shrek, porque Shrek é cômico. Pô, você morre de rir. Eu acho que é uma ofensa falar que é muito parecido com Shrek. E por último, eu comecei a ler Babel em março, mas eu não terminei, então eu não vou incluir ele aqui nesse vídeo. Vou incluir ele no vídeo de abril. E, gente, eu tô amando. É bem mais complexo, tem uma questão política ali, tem uma questão racial, social, tem a questão do realismo mágico, então tem um toque de magia. Eu tô adorando. Mas esse livro vai ficar para outro trimestre, porque agora acabamos. Talvez março não tenha sido meu melhor mês de ler, né? Mas eu fiz o que eu pude. Então eu li 4. Li 23 livros em 3 meses. Tá bom, né? 23 livros assim, contei Lore Olympus como se fosse um livro só. Porque se for contar como separado, eu li mais de 23. Mas padrinho eu acho que não conta, não. Ai, ai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, me siga nas redes sociais. Até a próxima.